E aí, galera, vocês acharam que não, mas a gente voltou. E olha só, agora com convidado. E por que não dizer um convidado mais do que especial, né? Sim, um cara que tem muita coisa pra contar, muita história e faz parte da nossa história. Onde? Gente, veio até combinando, ó. Todo mundo de azul. Eu tô aqui hoje de nem me falaram, mas eu ainda tô no espírito. O Rodrigo, ele fez parte da nossa história, ele participou da construção da Like, todo esse projeto. E eu acho que melhor do que eu falar, é melhor ele mesmo falar. Rodrigo, se apresenta um pouco aí, fala um pouco da tua trajetória, pra gente começar esse bate-papo legal. É uma honra estar aqui, de fato. Eu tenho muito orgulho da Like, de tudo que eu pude fazer e tudo que ela tá se tornando e evoluindo a cada dia. Fico muito feliz e falo pros outros, Like ali, ó, já fiz parte lá. Uso a camisa até hoje. Falando na camisa, tu acredita que o pessoal aqui é louco por aquela camisa? A gente nunca mais fez, né? A gente não fez mais porque com medo da briga. Urra! Massa. Virou um troféu aqui, ó. Foi. Legal. Pra ganhar tem que se esforçar um pouco mais. Viu, Mandinho? Se quiser a minha também. Ah, não, pronto. Já entregou a surpresa. Pronto. Olha, deixa eu falar o que aconteceu. É porque é o seguinte. Eu só vim interagir. É porque é o seguinte. No último episódio, a gente falou que tinha um terceiro convidado aqui com a gente, por trás das câmeras, que era o Mandíbula. Mas qual é a dinâmica? O nosso convidado, antes da gente começar a entrevista, escolheu um novo apelido pro nosso Louro José. E o apelido de hoje é... Mandi! Fala, Mandi! O Mandi do Peixe? É, o Mandi do Peixe. É porque foi simpatizado, né? Foi! Olhou assim... É assim, eu ainda perguntei pra ele, cara, fala o que tu quer, assim, pra não ficar de mal. Ele não falou, então vai, Mandi. Ele não gostou não, então esse é o apelido, né? Não, mas o bom do apelido é isso, pô. Quando o cara não gosta, aí que pega, né? Eu só lembro dos meus apelidos, eita. Aí mas tu tem algum apelido assim, Rodrigo? Não, que tu te lembra assim? Aqui não precisa falar, não. Eu só tenho muitos apelidos, né? Conta aí um aí só pra tranquilizar o nosso amigo Mandi. No escoteiro era Majorzinho, já no basquete era Pouca Sombra. Mas o mais conhecido pela galera, pela massa. Pois é, vamos às perguntas então. Se você já sabe, deixa nos comentários. Não deixe nos comentários, guarde no seu coração e esqueça. Jogue no mato esquecimento também. Até o final desse bate-papo a gente vai revelar o apelido secreto de Rodrigo. Vai lá, cara, eu te cortei. Então, eu sou, na verdade, de Cuiabá, é uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu sou de Mato Grosso. E aí eu viajei um bocadinho com os parentes e acabei vindo aqui pra Imperatriz. E aí o que isso tem a ver? Tem a ver que eu sempre tive muita vontade de fazer alguma coisa, porque eu sempre fui muito menino, muito inquieto. E sendo um menino muito inquieto, eu querendo fazer alguma coisa, eu comecei primeiro emprego primeiro emprego, foi vendendo jacarezinho de miçanga. Foi empreendendo mesmo, fazendo umas miçanguinhas e vendendo chaveiro. Aí vendia por 50 centavos. Nossa. E alguns eu dava pra poder, né, fazer alguém tá usando, então vamos comprar também. E aí, trabalhei também oficina de bicicleta, eu trabalhei durante 2 dias, rendeu o remendo do meu pneu, uma taca da mãe, porque eu sujei a roupa todo dia de graxa. Camisa branca? Não, mas o short era amarelo e sujou todinho. Eita, peia. Eu lembro até hoje, nunca mais trabalhei, viu? Deu certo. Mas enfim, e aí eu comecei a conhecer tecnologia. Que foi quando eu fui fazer um curso de informática. E aí eu lembro que no meio do curso eu não tinha dinheiro pra pagar. Aí eu combinei com um cara, eu tinha 11 anos no tempo. Eu falei assim, eu posso dar aula pra alguém que é menor do que eu já vi, pra poder pagar o resto que eu vou ter? Ele, bora ver. Aí deu certo. Foi quando eu até comecei a descobrir também, assim, uma coisa que eu gosto, que é de dar aula. Isso bem novo. E aí eu consegui terminar o curso quando eu conheci computador. Já tinha 12, 13 anos. Fui para informática no IFMA, passei. Então sou técnico em informática e depois disso eu ainda entrei para ciência da computação. Ainda não sou cientista da computação, não terminei. Foi onde eu conheci o Marcos. Mas no meio dessa bagaça toda, comecei a me apaixonar muito por tecnologia. Só que ao mesmo tempo que eu apaixonado por tecnologia, eu gosto muito da ideia da comunicação. E aí a comunicação foi me trazendo muito para o lado do marketing. Então, na faculdade teve a empresa Júnior, a empresa Júnior chamada Job Júnior, que o Marcos foi o fundador dela. Eu não fui fundador porque o meu chefe não deixou, no tempo que eu já estava trabalhando. Ele achava, não, tu vai para outro emprego aí, mas era a empresa Júnior da faculdade.
E daí eu entrei, e quando eu entrei, trainee, mas sempre puxando um pouco pro lado do marketing que eu tava estudando. Engraçado que não existia agência Imperatriz nesse tempo. Faz o quê? Tem alguns anos isso, não me recordo, acho que era 2014. 2014, 2015. Talvez pelo menos não tão forte assim como é hoje. Não, na verdade, minto, é verdade. Existia uma agência, eu cheguei a ver uma agência como um quiosque no shopping. Era marketing digital já nessa época? Isso, era marketing digital. E aí eu comecei, eu lembro que eu comecei a estudar sobre marketing de conteúdo. Eu achei muito massa a ideia, porque sobre todo o posicionamento e autoridade que se trazia, graças ao marketing de conteúdo. E aí eu comecei a estudar muito sobre marketing. E nessa eu entrei na empresa Júnior, me colocaram como diretor de marketing. E aí teve nós tivemos vários problemas para poder funcionar. E acabou que não deu certo com muitas empresas, a gente não conseguia atender, até porque o pessoal não sabia programar. A empresa júnior é assim mesmo, o pessoal tá aprendendo. E algumas pessoas queriam já o negócio pronto, a gente não sabia ainda, eles não tinham pressa às vezes para ter. Eu sei que no andar da carruagem, a gente se juntou na reunião, eu pensei que ia era fechar a empresa júnior. Mas no final das contas a gente começou a conversar sobre uma nova presidência e me levantaram como presidente dessa empresa. Acabou, então, que eu virei presidente da empresa Júnior e começou, de fato, uma jornada aí de tentar empreender de verdade, trabalhar com gente. Correndo mais rápido, saindo dessa empresa Júnior, então, a gente foi só... fizemos alguns projetos bem legais, fizemos um projeto até com a Suzano, foi bem legal a experiência de trabalhar gerenciando a galera. Mas o mais bacana foi quando eu me juntei a vocês. E aí foi quando a gente, de fato, montou uma empresa de verdade. Então, eu peguei um pouco dessa bagagem que tinha, montamos a empresa Júnior e montamos a empresa que seria a Like. Na verdade, nos juntamos à Like, que já existia com o Leilson. E foi uma experiência bem bacana, porque no começo, no caso, era só eu e o Marcos fazendo sites, e a gente percebeu que um grande diferencial era principalmente na forma como a gente trabalhava. Isso agregava um valor demais. Para mim, sempre isso é a ideia da comunicação rodando. Então, a gente pontuar muito bem a comunicação fez a gente conseguir trabalho que os outros não conseguiam, cobrar um valor que os outros não conseguiam. Eu acho até massa, assim, cobramos isso tudo, aceitaram. É verdade. Eu lembro do primeiro projeto que a gente fez. O Hugo também estava com a gente. Foi bem legal. Aí, quando juntou pra Like, foi quando começou, de fato, a empresa. Eu, caramba, tô num negócio. E foi bem especial pra mim. Comecei com a parte de tecnologia. Alguns momentos eu lembro de ter trabalhado também com a parte de estratégia, né, de marketing. E foi uma experiência bem bacana também. E, além disso, a gente participa muito de comunidades, muito de eventos. Então, atualmente, sou organizer do GDG, Google Develop Group. E, basicamente, Como aí? Google Develop Group. Vou gastar meu inglês todinho aqui. O português brasileiro de Imperatriz significa o quê? Grupo de desenvolvedores Google. Mas a gente não é programador da Google e nem pode falar que é programador da Google, não é mesmo. Mas nós somos apoiados pela Google. Então a Google, de fato, ela passa alguns materiais. Antigamente mandava até grana mesmo pra gente poder fazer os eventos, era bem legal. Comprar pizza. Comprar pizza, a pizza do final do evento. Vocês estão comendo pizza paga pela Google. Mas é uma comunidade que ajuda muito a desenvolver. Então, eu até fui no ano passado, antes da pandemia, no caso, fui para São Paulo, lá na Google Campo São Paulo, e participei de um evento da América Latina todinha junta. E aí, lá eu gastei meu inglês, gastei o espanhol que eu nem tinha, comecei a aprender a falar espanhol lá. Eu lembro que eu tava com a língua doendo, a língua no céu da boca. Mas todas as experiências, eu também fui professor, não tinha sido esse detalhe, aquela paixãozinha por comunicar com gente. Na verdade, eu fui para informática, porque eu queria fugir de gente, só que na informática eu comecei a ir trabalhar com gente. E aí, sempre fui me empurrando para isso. E conforme eu fui andando, fui professor durante 3 anos, tive bastante aluno. Eu fui contar uma vez, deu mais de 1.000 alunos, assim, que passaram por mim. Achei muito massa a experiência. Até hoje eu tô andando assim, ei, professor! Aí eu, ei, aluno! No seu nome. No seu nome. Mas, enfim. Mas alguns eu decoro o nome, que eu sou ruim de nome. E atualmente estou na Embolso, né? Então a gente estava trabalhando juntos, surgiu a oportunidade de trabalhar lá e era principalmente voltado para pessoas. Foi onde eu juntei um pouco desse conhecimento de dar aula,
da tecnologia, mas principalmente para voltado para pessoas, e fui lá para aplicar em um modelo de negócio totalmente diferente. Foi bem desafiador, mas foi bem legal também. E atualmente estou lá trabalhando principalmente com o desenvolvimento do produto e gerenciando umas equipes lá dentro. Então tem um nome bonito que é COO, que é Chief Operation Officer, mas... no português daqui... No português daqui, pelo menos para mim, significa Severino. Então, é tipo assim... Tá precisando onde? Beleza, aí eu vou lá, a gente cria um setor novo, documenta tudo, define como é que padroniza, define a comunicação, e aí sim, delega, entrega para outras pessoas, acompanha, levanta indicador e assim por diante. Então, e nessa de Severino, já virei até design, mas não design de fazer as artes em si, que isso aí eu nunca consegui ser muito bom, mas é design de produto, e isso me levou a muito experiência do cliente, que é o principal ponto que eu atualmente estou apertando dentro da empresa. É a experiência do cliente, tanto no atendimento, na entrega dos nossos serviços, como na utilização dos produtos. Inclusive, eu estava até comentando com o Mandi mais cedo. O Mandi. Ele me corrija se eu estiver errado. Mas eu queria que tu explicasse um pouco, aproveitasse esse fechamento dessa linda biografia, para contar, porque a Embolso apareceu agora. Sim. Mas eu tô te vendo ralar já tem um tempo, eu acho que tinha outro nome. E eu queria que tu contasse pra galera aí, né, dessa mudança PJA em bolso, por que mudou, qual é o objetivo. Sim, entendi. Teve uma coisa que eu, de certa forma, fui caminhando, e conforme eu fui caminhando, os outros headers ou cabeças, diretoria lá da empresa também, a gente foi caminhando, que é como definir o que a gente vai fazer. Então, a gente até elencava persona, só que a gente achava a persona ainda um ponto um tanto quanto difícil de fazer uma análise minuciosa como nós queríamos. Então, tipo assim, ao invés de a gente analisar persona, a gente começou a analisar principalmente dor. Então, qual é a dor na jornada? Então, no final das contas, eu fico identificando quais são as dores que a gente tem para atacar, e aí construo, ou melhor dizendo, primeiro aprendo como ela já é resolvida, porque toda dor tem algum mínimo de solução. Então, a gente procura identificar como é que é resolvido isso, e aí começa a melhorar o que já é tido como bom, e o que é ruim, a gente procura dar uma solução. E aí, nessa brincadeira, a gente percebeu que o próprio nome da empresa não estava entregando isso. Então, até o fato da gente ter mudado de nome, nós éramos PJA, a gente mudou para Embolso. O primeiro motivo foi o seguinte, a gente ligava lá, aí falava, opa, sou a Joana, tudo bom? Não, que eu sou da PJA, nós trabalhamos com cobrança para diminuir a inadimplência, fala um negócio grande, aí a mulher no final, e o que é PJA? Pô, bicho. Não é pra se concentrar no nome. Dói no coração, dói. Não é pra se concentrar no nome. É pra se concentrar principalmente no que eu posso te entregar. Ou seja, em como eu tô atacando a possível dor que tu tenha. Uhum. Então, a gente viu o nome como, de certa forma, empecilho. Então, a mudança de nome, ela é bem pesada, né? Porque, sim, tipo assim, tu cria uma imagem em cima do nome. Aquilo vai te representar. O nome, ele é uma das principais identificações que define a tua identidade. Então, o que te define, né, como único. Então, que nem a identidade que tu tem. Uma das características da identidade é o nome. E é o mais forte, assim, se pode se dizer. Além do que aparece. Mas a gente decidiu mudar o quanto antes. Porque queremos continuar crescendo. Então, a mudança de nome... Exemplo, se você, como empresa, imagina que a sua comunicação já está falhando desde o nome da empresa, como foi o nosso caso. Cara... Muda logo, tem que mudar logo, é melhor mudar logo, porque é menos custoso. Porque qualquer momento vai ser custoso, mas o quanto antes tu mudar, tudo que tu construir mais pra frente vai sendo em cima disso. Então, aí foi quando a gente decidiu fazer um total rebrand. O rebrand foi desde o nome, então a gente fez um processo de name lá na empresa. Foi eu mesmo que fiz o processo de naming, graças a às experiências que a gente teve aqui na Like. Eu vi muito post-it, né? Teve muito post-it. A base é muito post-it e muito brainstorm, né? Foi. E muita música de fundo e animando a galera e tal. Vocês lembram que eu gosto dessas coisas, né? Aí gosto dos eventos assim animados. Então a gente fez o processo de naming, mas eu percebi que foi até um erro mexer com muita gente.
teve alguns aprendizados em relação ao processo de naming. Enfim, nunca fui um especialista, mas, como eu falei, se virando. Precisava, fui lá e tentei fazer. Mas deu certo, a gente conseguiu trazer principalmente as ideias de que todo mundo sentia e entendia como uma representação da empresa. E a gente pegou toda essa representação e transformou e chegou nesse nome. Com uma equipe depois bem menor, de todas as ideias que a gente pegou foi... A gente encheu um vidro de ideias. As ideias boas foram um vidro, as ideias ruins foram 2 vidros. As ideias ruins foram... A gente olhou só pra olhar assim, o que não fazer... Beleza, não vamos por esse rumo. Aí das ideias boas, cara, essas daqui foram aqui mais votadas. Qual é o ponto principal dessa? Essa aqui é a entonação. Essa aqui é porque é fácil de falar. Então a gente foi pegando essas características até chegar nesse novo nome que é Embolso. Bacana. Cara, tu falou uma parada muito bacana aí, que é a dor, né, de quando a empresa, digamos, ela tem um certo tempo de carreira, né, e ela se vê no momento de, digamos que, de mudar o nome, que é algo quase que imutável. Sim. Né? Me fala uma coisa, como é que foi a receptividade das pessoas com relação a esse novo nome? Primeiro, o próprio pessoal de dentro estranha. Não tem pra onde correr. Tu tá mudando de nome. Então, assim, o pessoal de dentro vai estranhar a primeira vez. O primeiro impacto... Eu lembro que quando a gente foi apresentar, os cabeças, né, que a gente tava decidindo entre nós, e o que a gente tinha de equipe de marketing no tempo, a galera. E aí a gente foi apresentar pro restante da equipe, o restante do time, a gente todo empolgado. Aí a galera vai bater palma, vai gritar, vai ser louco. Aí esse aqui é o nome, Embolso, pessoal. Aquela palavra dramática. Acostumado com o que tem já, Acostumado. Né? Aí, eu peguei esse mesmo detalhe, eu percebi, trazendo aqui já para um outro ponto, no parte do sistema. Atualmente a gente mudou o nosso sistema. E aí foi até eu quem administrou a construção dele e definiu todo o fluxo, né? E eu, de fato, imaginei um fluxo muito bom. A primeira impressão do pessoal, o pessoal queria parar de usar o negócio. Por quê? Porque eles estavam acostumados com o outro. Aí agora, depois de 2 semanas... Na verdade, não foi agora, né? Mas depois de 2 semanas, eu percebi... Eles não conseguiam mais nem voltar pro anterior. Porque o fluxo novo era muito melhor. Mas tem aquela... A que a gente até falava muito aqui que a pessoa não... resistência à mudança. É como se fosse um luto dessa mudança ali, né? Os primeiros dias a galera fica... Não, isso aqui é estranho e tal. Mas depois não quer mudar. Até porque todo nome que tu pega, tu vai querer cuidar dele. Então, o primeiro nome, que era PJ, a gente cuidava muito bem de ter nossas piadas com o próprio nome. E trazia muita coisa o próprio nome. Tinha um porquê que era defendido, né? Sim, já tinha um porquê. E era muito lindo o porquê. O porquê era muito bonito. Mas não fazia sentido pro nosso negócio. Que é justamente a parte de elencar, né? Digamos que a necessidade do consumidor com aquilo que a marca pode entregar. Exatamente, é isso mesmo. E então, pensando totalmente no consumidor, gosto muito até de um dos valores da Stone, que ela diz o seguinte: o cliente não tem razão, o cliente é a razão. Então, o cliente ele não tem razão nas coisas que ele vai falar que é para ser feito, porque ele tem uma mentalidade limitada do que ele conhece. Agora, você, que é a pessoa que é responsável por estudar muito e ter novas experiências ou novas referências para pensar numa nova solução, é quem pode pensar numa coisa diferente. Aí tem um caso muito massa sobre isso, que é bem antigo, que é o Henry Ford, o cara que inventou aí o carro. Ford, né? Então, ele, se não me engano, foi ele mesmo que falou essa frase que... se fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar: eu quero o cavalo mais rápido. Aí vai ver, ele ia virar um biólogo e enviar a injeção nos cavalos para eles serem mais rápidos. Mas ele não estava afim de escutar a solução da boca do cliente. Ele queria entender qual era o problema. Qual era o problema? Locomoção. Aí ele foi lá e resolveu de uma outra forma, que foi criando os carros. Então o cliente ele não tem razão. Falar isso é besteira, falar isso é balela. Mas ele é a razão de tudo que tu faz. Tu tem que fazer tudo baseado nele. Então é importante ouvir, todo o feedback que ele fala é válido, mas principalmente em relação ao que ele está sentindo. Porque em relação às experiências que ele tem, a dor, como eu percebo desse cliente, é que eu vou realmente pensar numa solução diferente. Vou pensar numa possibilidade de entregar aquela solução ou mais rápido ou até melhor. Cara, um ponto bacana, que eu tive aqui um insight aqui agora. Tu falou um negócio muito importante de como que as marcas ela tem que ter essa preocupação de como o consumidor entende ela. Uhum. Né? Isso tem que existir. E hoje nós temos um cenário hoje no mercado que são gestores apaixonados
pela marca. Só que o ponto em questão é que quem tem que ser apaixonado pela marca é o consumidor. É verdade. Né? E aonde a gente tem um pequeno entrave, muitas vezes até mesmo para trabalhar com aquela marca, Bem que verdade. é como você comunica. Né? Às vezes você pensa um negócio estrategicamente ali em prol de resolver um problema do consumidor, mas ao mesmo tempo a paixão que o gestor tem pela marca impede que aquela comunicação seja efetiva. Verdade. Né? É bem verdade. Até porque quando tu começa a pegar a marca como a marca de estimação, assim, tu não quer mudar ela, porque tu quer deixar do teu jeitinho. Mas não é o teu jeitinho, é o jeitinho pro cliente. É. Então, tu estar apaixonado por problema, que é essa tese que a gente bate muito, te faz modificar conforme vai precisar. Exemplo, veio a pandemia. Então, a pandemia, ela não tem pra onde correr. A pandemia é uma coisa que mudou muito. Mas eu acho que o principal fator não foi a pandemia, mas a quarentena. Então, o fato de precisar estar, porque a pandemia mesmo, ela trouxe foi desgraça, foi muita morte, muita coisa ruim. Mas o fato de estar de quarentena, de se fechar, se isolar, teve que trazer novas experiências para as pessoas. E aí, isso eu acredito que foi um dos principais pontos que fizeram as pessoas ter que mudar. E quem foi que mudou? Quem estava focado principalmente em olhar para a dor do cliente e não para a sua própria marca. Minha marca ela tem que continuar existindo. Exemplo, o Starbucks é muito conhecido principalmente por causa do espaço que ele tem para as pessoas se encontrarem. Durante a pandemia, com certeza, ele teve que se reinventar. Ele teve que fazer a entrega da experiência para as casas das pessoas. Se ele fosse focado só nele, em como ele é, como ele funciona, ele ia falar assim, não, agora eu boto álcool em gel, não, vem pra cá mesmo, eu fico fazendo casulo aqui pra vocês ficarem vindo. Mas não é essa a pegada. Então, ele está muito preocupado na experiência das pessoas, de terem um bom relacionamento, um espaço de proporcionar para que as pessoas possam trabalhar entre si de uma forma mais agradável. Então, isso abre um leque gigantesco de coisas que ele pode abraçar, que ele pode atuar, que faz parte das experiências que ele aprendeu a observar daquele cliente dele. E só para fechar aqui esse assunto com relação a essa ideia do gestor ser apaixonado pela marca, eu costumo até falar que não é o gestor, ele não é o próprio consumidor. Sim. Da marca. Ele não vai consumir o próprio produto ao ponto dele elevar, digamos, o crescimento daquela empresa. Ele tem que passar a entender E vender. a marca, ela tem que ter o quê? Venda. É venda. Em resumo de tudo, é venda. É venda. Né? Proporcionar uma experiência, mas ao mesmo tempo, venda. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Vender é a alma de muito negócio mesmo. Eu gosto até de pensar pensei nessa analogia faz pouco tempo, de que, tipo, eu, como vocês podem perceber, né, eu sou um cara muito forte. Então, eu ia pra academia e, cara, eu fazia os treinos direitinho. Eu fazia muitos exercícios, eu dormia direitinho, mas eu tinha um pequeno problema que era alimentação. Eu não me alimentava direito, não me alimentava no período certo e nem a quantidade certa, nem os nutrientes certos. Acabou que não crescia. Então, tipo assim, se você ficar olhando só pra você mesmo, pra sua própria empresa, você é aquele cara que tá indo na academia fazendo todos os treinos certos. Mas se não tiver a venda, que é a aquisição, é trazer coisas novas, que é a alimentação levando pro corpo humano, não vai crescer a empresa, não vai crescer. Ela só cresce com a venda. Então, a venda é o ponto principal mesmo para crescimento, não tem para onde correr. Mas lá dentro, o teu corpo tem que funcionar direitinho, para tudo que está sendo vendido, tudo que está entrando, ele possa ser bem trabalhado e bem gerido, gerenciado dentro. Aí teu corpo, de fato, vai crescer. Show. Massa. Vamos puxar um ensejo aqui com relação a isso, antes de tu entrar. Vai. Ponto bacana, tu falou muito com relação à venda. Né? Aliás, puxou o start aqui para venda. Né? Tem muitas empresas que vendem horrores. Vendem muito bem, só que pecam na entrega. Como é que tu vê esse cenário hoje? É bem legal, até porque assim, casa muito com o que nós somos, né? A Embolso, antiga PJA, um dos nossos lemas é vender e receber. A gente fala muito assim que não basta só vender, tem que receber. A nossa ideia quando a gente fala isso é que o vender é bom, mas você também tem que fazer o dinheiro realmente entrar. Só que, olhando para todo o funcionamento da empresa, eu tenho que vender e às vezes a venda que eu faço, ela não está sendo cumprida dentro da empresa. E é por isso que todo aquele trabalho que eu tenho para conseguir fazer o cliente entrar, ele é meio que desperdiçado.
Então, todo o trabalho que o time de aquisição, o time de vendas, a máquina de vendas que você tem na sua empresa, ela tem para poder fazer a pessoa chegar, que esse custo a gente chama até de CAC, custo por aquisição de clientes, ele é meio que desperdiçado, porque o teu negócio sozinho não consegue reter aquela pessoa. Que aí entra em outro indicador muito legal que a gente chama de LTV, Lifetime Value. Só pra garantir. Tá certo, Mandíbula? Tá certo? Tá certo, né? Tá certo. Então, esses dois indicadores eu gosto muito deles. Mandi, perdão. Então, eu gosto muito desses indicadores. O CAC é muito do esforço que tu tem para poder trazer. O LTV é muito daquilo, das coisas que tu vai entregando pra pessoa e ela mantém. Então, um exemplo básico disso. É muito difícil alguém novo ir pro teu comércio. Mas se aquela pessoa nova for no teu comércio e tu tratar ela bem, tiver uma boa experiência, ela vê coisas que ela queria encontrar lá, ela vai voltar lá. Então, o custo de fazer ela te ver, tu já não tem mais. Tu tem mais aquele ganho por ela já conhecer teu estabelecimento. Quanto mais tempo ela passar indo no teu estabelecimento, mais dinheiro tu ganha. É por isso que é o Lifetime Value. Então, conforme a pessoa passa mais tempo, mais dinheiro tu vai ganhando com ela. O custo de conseguir a pessoa já foi e tem isso. E aí tem um terceiro indicador que é o churn, que é a quantidade de pessoas que tu vai perdendo. Perde por quê? Por causa da má experiência. Da não entrega de alguma coisa que eu prometi, ou do não cumprimento de alguma coisa que ele esperava ter dentro do meu comércio, ou dentro de alguma coisa. E aí, ou seja, vende. Churn gigantesco. Saída de cliente, perdendo todos os clientes que estão entrando. Por quê? Porque na hora que eles entram, não tem uma entrega bem feita. Então, vender é bom, mas tem que funcionar. É uma máquina, tem que funcionar tudo. Tudo tem que funcionar. Tem que vender bem, mas tem que... A entrega também tem que acontecer. Bacana. Show. E o retorno também financeiro, né? Não, retorno financeiro, é claro. Cara, não tem pra correr. Empresa é negócio tem que gerar dinheiro, até porque o dinheiro é quem vai fazer o negócio fortalecer, crescer e até a gente conseguir entregar melhores bonificações pra todo mundo. O povo tem muito medo e aquele negócio do dinheiro. Cara, dinheiro é muito importante. A própria, se for parar para olhar para a Bíblia fala que o dinheiro ajuda realmente a pessoa a se reerguer. O problema não está no dinheiro, o problema está no amor ao dinheiro, né? Então, assim, quando a gente faz um negócio, a gente faz focado na dor do cliente. E conforme eu vou aprendendo a resolver melhor a dor do cliente, vai vir aquele retorno financeiro. E esse retorno financeiro é quem vai me ajudar a conseguir desenvolver mais coisas ainda para retornar para aquele cliente. Então, é um ganho que eu tô realmente atrás do ganho financeiro. Mas é porque esse ganho financeiro vai me ajudar a conseguir ajudar mais pessoas ainda. Show. Inclusive, tem uma frase de um cliente nosso. Ele fala que a gente sempre tem que sair para buscar o mercado comprador e pagador. Né? Porque... Boa. É isso mesmo. É isso mesmo. Não tem para onde correr. Senão tem que contratar a agiota. Falou da Bíblia. Tem que ser evangélico. É aquela história, né? Tem que ser um agiota evangélico, né? Um agiota evangélico, já o cara não pagou e depois leva ele pra Deus. Não mata, ele só... Fizer isso daí, E nem cobra juros, não pode cobrar. Só dá conselho. Só dá conselho. Mas, enfim. Pois é, cara, a gente falou muito de pandemia, já deu uma adiantada falando sobre isso, né? Uhum. E a gente eu percebo que esse cenário todo que a gente estava vivendo de restrições, da própria quarentena, como você falou, do isolamento, ele nos trouxe muitas oportunidades. Eu mesmo tive grandes ideias de negócio que eu não coloquei em prática porque a gente tem um projeto grande para ser desenvolvido aqui, né? Uhum. Assim como, por exemplo, esse talk que está rolando agora. Massa. Um grande projeto que surgiu depois da pandemia. Depois de muito tempo assistindo YouTube e tal. Mas... Cara, na tua opinião, por que tu acha que muitos projetos que as pessoas tiveram de empreender durante esse período de pandemia não foram para frente agora? Tu acha que é por falta de oportunidade, ou por falta de foco, ou de vontade mesmo? Tu tem alguma opinião a respeito disso, cara? Cara, eu até tenho. Porque a euforia vem, né? Sim, demais. E o fator empreender... Eu lembro que antigamente não era tão famoso. Agora, empreender é uma palavra até... entrou na moda. Eu não acho isso um problema. Eu acho um problema quando as pessoas erradas começam a ganhar holofote por causa disso. E o que eu digo com pessoas erradas? As pessoas que começam a falar muito sobre isso e aí começam a falar como se fosse algo fácil. Como se fosse algo simples.
como se eu fosse algo que tu vai fazendo que vai dando certo. Não é assim. Igual investir na bolsa, né? Ah, investir na bolsa. É tu comprar um negócio lá e uma hora tu ganha. Vai nessa. Não é assim. Aí o cara fala, né? Quando tiver baixo, tu compra, quando tiver na alta, tu vende. É só isso. Simples. Como saber isso? É. Como saber que a alta é a alta máxima que vai ter? Porque não segurar? E como é que a baixa que eu sei, ele não vai cair mais depois que eu comprei? Então, não é tão simples assim as coisas. Tem muita gente que vende a facilidade. Toda vez que eu vejo um curso que vende facilidade, eu fujo logo. Então, não é fácil. Não é fácil. E é complicado e custoso, principalmente para a pessoa que vai empreender. Então, e tem muita gente que confunde até, tipo, vou fazer um negócio. Digamos que ele começou a dar certo, principalmente no negócio na internet, que foi o que mais bombou, né? A pessoa tá em casa fazendo negócio na internet. E aí, no começo dá certo. O que ele faz? Pega a grana e gasta. Mano, não é assim. Começo de negócio é empresa rica e empreendedor pobre. Então, de fato, você precisa ter aquele dinheiro e começar a recolocar na empresa para ela poder realmente se desenvolver. Então, o pensamento de se eu tô sendo se eu tô empreendendo, eu tenho que mostrar para os outros que eu tô começando a ser rico. As pessoas estão muito preocupadas em empreender para se mostrar para os outros, acaba dando errado. O outro ponto, não é fácil, não é fácil empreender, é muito difícil. E é por isso que quando dá certo, dá muito certo. É muito bom. Por quê? Porque não é fácil, não é todo mundo que vai chegar lá. E essa euforia, essa euforia toda trouxe muito fogo de palha pro pessoal. Então, eu vou. Aí na hora que começa a dar um problema, não vou mais não. Larga tudo. E aí, se não souber, acaba até se entrando em dívida. Se não souber gerir bem, principalmente o financeiro. O bicho financeiro é uma do negócio mesmo. Mas se não soubesse gerir bem, acaba se rodando e entrando em dívida. Aí fica triste e desempolga outras pessoas. O fator psicológico Sim. influencia demais, cara. Influencia Demais. E tanto se a pessoa entrar eufórica demais no começo e acaba se frustrando, pensa, não, vou fazer uma previsão aqui, vou comprar 10 sandálias a R$35, vou vender a 60. Então, no primeiro mês eu já tirei mais do que o dobro do dinheiro que eu investi. Aí, começa a vender no Instagram, porque a tendência é essa, tá todo mundo lá, e não vende nada. Passa 10 dias, não vende nada. 15 dias, não vende nada. E o cara fica, meu Deus, o que tá acontecendo e tal? E já fica desesperado e já começa a querer rasgar o preço. Daqui a pouco sai do mercado. É isso mesmo. O grande problema hoje das pessoas que querem começar a empreender é que elas querem copiar o que já existe. Isso é uma dor que é notória. Na verdade, isso nem é empreender, né? Não, você só abre um negócio. Né? É ser empresário, não é empreender. Você abrir um CNPJ e imaginar que as coisas vão acontecer assim. E não é bem assim. Não. E eu posso citar como exemplo, eu no começo da pandemia. Cara, sinceramente, eu não sabia o que era empreender. Eu não sabia. Eu vim aprender a empreender quando falou assim, fechou tudo. E aí, faz alguma coisa diferente. Então vai morrer de fome. Aí tu imagina, o cara com casa pra pagar, a mulher grávida. Aquele cenário caótico, né? Cara, todo mundo fazendo estoque de comida em casa, naquele tempo no supermercado sim, e tal. Verdade, tava bem caótico o cenário. Véio. E isso é bem verdade. O fato é que quando tu vai construir um negócio, por que eu digo muito sobre a dor, né? É porque é assim que quando tu encontra uma dor e que essa dor tenha demanda e que você consiga fazer bem a resolução dessa dor, é o que quando tu encontra o diferencial. E como é que eu descubro isso? É olhando para o cliente. Então, quem é o público que tu quer fazer alguma coisa, tem que ficar olhando mesmo para aquilo. E eu acho muito engraçado, assim, desmistificando as coisas engraçadas. A gente faz reunião lá na empresa em alguns sábados, e aí eu chego lá para reunião com o pessoal, mostro o número pro pessoal. Olha, a gente percebeu que com esse dado aqui significa isso, que vai para isso e aquilo, trabalhando nessa estratégia que é isso e aquilo. Aí, uau, é um gênio. Coisa nenhuma, nada a ver. O que foi que eu fiz? Eu chamei lá a menina, né, que trabalha comigo num setor específico. Eu imprimo aqui o papel com um bocado de número que foi os dados que eu consegui juntar, e eu fico com ela. Esse número aqui, ó, tá diferente, né? O que tu acha que é? Aí ela, não sei não, eu também não sei não. E esse daqui? Ó, tá diferente também. Peraí, mas isso aqui tem alguma coisa com isso? Ó, não, nada a ver. Outro. Analisar é analisar mesmo, é ficar sofrendo, é ficar olhando e tentando buscar alguma coisa diferente. Aí depois é que vai vir os insights. O pessoal acha que eu vou ter um insight de uma hora pra outra, e de uma hora pra outra vai dar certo. Não, é ficar ralando.
E quando tu vai encontrar esse diferencial, esse ponto específico naquela análise que tá fazendo, é o que a gente chama de realmente encontrar uma proposta de valor. Então, por que eu sou muito ligado na questão da dor? Porque a proposta de valor é justamente quando tu consegue fazer o que nós chamamos de fit com o mercado. Então, o fit do mercado eu entendo como é que funciona o meu cliente, eu entendo e eu preparo um produto muito bom. E aí, conforme tu vai entregando esse produto e tu vai aprendendo, vai chegar um momento que tu realmente encaixa muito bem o teu produto no mercado. E quando tu encontra esse encaixe perfeito, alguém chama de Product Market Fit. As palavrinhas aí em inglês. O homem é startupeiro mesmo. Não, eu sou um pouco Rapaz. startupeiro, eu falo esses termos, pessoal, mas é porque Startupeiro, né? também tem... Não tem termo bem certo, errado, não. né? Não tem termo certo, eu acho. Mas, enfim. Mas eu falo muito... Startupzeiro. Mas acho que não tem esse termo, não. Eu falo muito dos termos em inglês, é porque até quem quer entrar muito nesse universo e estudar, ajuda muito os termos em inglês para encontrar os materiais. Porque o pessoal usa os termos, porque esse termo ele significa muita coisa, então eles juntam em um termo só em inglês, porque a maioria das coisas nasce nos Estados Unidos, então fica muito melhor. Mas eu fujo muito desses termos na hora de explicar, só para explicar mesmo o que eu tô fazendo. Não gosto dessa frescura, não. É isso e isso. Mas, enfim, esse termozinho é só quando eu consigo aprender muito sobre o cliente e aprender muito sobre o que o meu produto deve ser. E aí, essa proposta de valor é quem vai definir o preço. Então, se tua proposta de valor está em cima de preço, tem alguma coisa errada. O meu negócio, eu estou precisando baixar o preço. É porque tua proposta de valor não está decente. Tu não tem algo valoroso para entregar. Então, se tu não tem isso, tu pode brincar com preço à vontade. Tu vai ficar lutando por preço e alguém que é mais rico do que tu, tem poder para comprar mais e ganhar um desconto maior, vai vender mais barato do que tu. E aí tu perde. Então, não é um diferencial teu, é um diferencial que tá na grana. Então, agora, quando tu aprende e faz uma coisa de um jeito diferente, aí é o teu diferencial que te identifica como único. E aí, tu vai começar a se posicionar, e aí vem toda a questão do nome, a forma de comunicar, a marca que eu vou ter, e entra, assim, todo o aparato que tu vai ter em cima do quê? Da proposta de valor bem decente que tu conseguiu encontrar para entregar pro teu cliente, que faz sentido, que ele vai pagar e tu vai crescer. Rapaz, tô emocionado aqui. Não. Olha, tudo arrupiado aqui. Rapaz, meu amigo Mandi, ele tá muito inquieto. Tu vai pra lá, vai pra cá. Tu quer falar alguma coisa, cara? Tem algum Eu queria dado aí, fazer Rodrigo? só uma pergunta aqui pro Rodrigo. Ixi. Já tem muito comentário aí, a galera já tá tentando descobrir o apelido dele já. Rapaz, tem, ó. É, Tem tá até mandando uns aqui. Rapaz, falam aí que a galera disse aí. Não. Ele tá ali nervoso, eu não vou dizer não. Deixa pro final, né? Deixa pro Senão final a que eu galera vai falo. pular o vídeo, né? Vai. Eita, Faz a tua moleque. Mas eu pergunta, quero vai fazer lá. uma pergunta aqui, que a gente falou de pandemia, falou que muita gente começou a empreender e muita gente mudou completamente o que estava fazendo da vida. Trabalhava no emprego normal e decidiu começar a fazer tráfego pago, aprender a fazer vídeo, aprender a fazer arte. Transição de carreira, né? Às vezes. Foi, porque agora o pessoal queria investir na internet, porque viu que não sabia quando que a pandemia ia acabar e tinha que fazer alguma coisa. Então, digamos, vou dar um exemplo de alguém que trabalha num emprego comum e sempre gostou de mexer com rede social. Só que nunca profissionalmente, só mexia e tal, nas horas vagas. Tu acha que a pandemia, ela deu esse empurrãozinho para algumas pessoas? Cara, indo assim só um pouquinho por fora e vai fazer sentido. Mas tem um termo que a gente usa na ciência da computação, não sei se o Marcos lembra, que é umbíquito. Então, a tecnologia ela é umbíquita, acho que é esse termo assim que fala. Essa aula, viu? É brincadeira, A mano. tec- Brincadeira. A tecnologia ela é umbíquita Isso é demais. quando ela ela entra no cotidiano da pessoa. Então, exemplo, eu entro numa casa, eu aperto o interruptor e acende a luz, isso pra mim é normal, é natural. Então, eu tenho certeza que quando surgiu isso, eu não sei se vocês lembram do filme Dois Filhos de Francisco, que ele fica lá na luz ligando e desligando. Ó. Aí ele, o menino sorrindo. É diferente. E aquilo é tecnologia também. Então, mas chega um momento que a tecnologia ela fica costume pra gente, a gente não percebe. Então, o fato de quarentenar nos fez tornar tecnologias que eram tidas como estranhas
naturais. Então, elas se tornaram tecnologias também ubíquas. Então, tipo, é bem comum pedir delivery. É bem comum agora comprar na internet. Antigamente, eu lembro que eu falava pra minha mãe, comprei um negócio na internet. Como assim? Tu comprou na internet? É perigoso. Menino, será que vai chegar? Tu mandou dinheiro pra algum lugar. E eu mesmo desconfiava. Caramba, eu comprei alguma coisa na internet. Vai chegar ou não vai? Gastei dinheiro. Mas pra mãe falava, não, mãe, tá chegando já. Tá chegando. Não, mãe, relaxa, mãe. Olhei a reputação do vendedor. Olhei se tinha 5 estrelas. Mas hoje em dia é muito comum. Então, assim, e conforme a gente vai vivendo e convivendo com essa tecnologia, ela vai se tornando algo mais comum. E por ser algo mais comum, vão tendo pessoas que vão utilizar. E por ter mais gente que vai utilizar, de fato o mercado vai crescendo. Então, assim, essas profissões de tráfego, de designers, principalmente programador, elas de fato estão crescendo. A pandemia, ou a quarentena no caso, empurrou sim demais, porque a utilização aumentou. Então, se a utilização aumentou, muitas pessoas conseguiram perceber, são aqueles mais retardatários, perceberam só depois que toda a manada já foi, começaram a perceber que aumentou o número de pessoas e que aquilo é um local que, de fato, você pode utilizar. E é por isso que a demanda de profissionais é gigante, gigante, gigante. Então, tipo assim, eu conheço... Lá na empresa, nós precisamos de mais programadores e eu conheço muita empresa que precisa de programador. E isso, de fato, foi bem empurrado graças à pandemia e até pelo fato do home office. Cara, eu lembro que eu falava pros amigos só assim, não, eu tava trabalhando. Aí eu trabalhei essa semana todinha de casa fazendo home office. Aí o pessoal, que isso? Como assim trabalhar de casa? Tu não foi pro trabalho. Hoje, fala home office. É uma palavra que todo mundo conhece. Natural. Muita gente conhece. E trabalhar de casa é algo natural. É algo natural todo mundo querer montar um escritóriozinho em casa. Um espaço que eu vou ser o meu espaço de trabalhar. Eu lembro que eu tive muita dificuldade para trabalhar em casa porque as outras pessoas da minha casa não sabiam que se dá para trabalhar de casa. Aí eu aqui trabalhando, era programador, programando aqui. Ei, Rodrigo, compra bem ali um frango para mim, pra gente poder almoçar. Tô trabalhando. Menino, larga de ser ruim. Então... Era muito estranho, é muito incomum, mas hoje em dia já é bem mais comum, graças de novo à ideia de quarentenar, ter que ficar em casa. Então, foi se percebendo tecnologias que não eram percebidas. E, exemplo, nós lá na Embolsa a gente utiliza muito disso. Nosso processo de vendas, a gente usa o processo de outbound, que para quem não conhece é o processo que você vai atrás dos clientes. Então, é quase aquele cara que tá com os papelzinhos na mão e fica batendo de porta em porta para pedir. Só que agora a gente usa de forma tecnológica, através do meio digital. E então, para a gente poder fazer uma reunião, a gente consegue fazer uma reunião... eu vou fazer uma reunião de manhã com o cara da Bahia e de tarde com o cara do Rio de Janeiro. Como? Videochamada. Esses caras, a gente atende atacado distribuidor. Eles não tinham nenhum costume antes da pandemia de fazer videochamada. Era muito estranho. Hoje em dia todo mundo já tem até um espaço organizado para ficar atrás, bonitinho, para poder participar das videochamadas. Cenário, né? Todo mundo tá uma cadeirinha confortável, gamer, para poder sentar. Viram tanto que ela é boa. Já pagaram a plataforma para fazer reunião, né? Pagam plataforma, foi aí que teve o crescimento de muitas ferramentas como o Zoom, o próprio Teams da Microsoft, o Meeting da Google. A utilização ficou gigantesca dessas ferramentas. Então, sim, aconteceu esse empurrãozinho e todas essas coisas que eram tidas como estranhas estão se tornando algo comum do nosso cotidiano. E acredito que vai aumentar bem mais. Inclusive, pessoas trabalhando para outras empresas longe. E isso é até ruim, assim, de certa forma ruim, porque uma bonificação que nós tínhamos aqui eu sou do interior do Maranhão, os preços dos profissionais aqui é mais barato. Show! Agora existe home office, papai. O profissional, ele é daqui, mas ele pode trabalhar para qualquer empresa. Eu conheço pessoas aqui de Imperatriz que trabalham por PicPay, que trabalham para HostGator, que trabalham no Mercado Livre, que trabalham para outros países. Tem para AMI também, né? Para AMI. Então, tem muita gente que trabalha para essas empresas que são de fora, de longe, e eles conseguem pagar num preço totalmente diferente. Tem gente que paga em dólar, mano. O cara pode pagar menos do que eu, mas se for em dólar já é 5 vezes maior do que o que eu pago. Então, de fato, essa concorrência ficou bem mais acirrada agora pra gente conseguir os profissionais
E eu acho isso até legal, ajuda o mercado a desenvolver, todo mundo tem que ser melhor ainda e tal. Dificulta, mas de novo, tu tem que encontrar o teu diferencial. Conforme você vai encontrando o seu diferencial, é isso que vai ser atrativo. E aí já pega tanto pro pessoal cliente quanto para colaborador. Isso é bom também pro profissional, né? Sim. Se for analisar bem, porque Sim. o profissional ficou mais requisitado, então o passe dele valorizou. Sim. Então, o profissional programador, que era acostumado a ganhar um salário para trabalhar por 40 horas ali, agora ele pode escolher trabalhar por produção, cobrar por hora e ganhar em dólar. Por exemplo. É Tem isso gente mesmo. trabalhando de casa. É isso mesmo. E Então, antes na da realidade, pandemia eram profissões que não eram bem vistas, né? a demanda baixíssima. Quando eu falava que eu era programador, O pessoal aí, sabe falar o meninozinho do computador. Formata aqui meu computador. Arruma uma impressora. Ele sabe roubar seu Wi-Fi. Então era isso que o pessoal falava. Hoje em dia, programador ele é o setor mais caro na maioria das empresas. A tecnologia. Tecnologia é o setor mais caro que tem. Por quê? Profissionais. Tem poucos profissionais. É difícil, não é fácil. Tecnologia, geralmente as pessoas que são da tecnologia, elas não só assim, agora eu vou trabalhar. Elas trabalham, estudam, acompanham e todo dia tem que aprender uma coisa nova. Então é um trabalho muito desafiador. Eu acho justo o valor que é pago, porque de fato programador é uma profissão bem complicada. E eu achava muito ruim receber um saláriozinho para trabalhar como programador durante 44 horas por semana. E era mais do que isso, porque programador ele quer saber de resolver. Então eu virava a noite trabalhando e recebia um salário mínimo, R$900. Eita! E o que tu achava de ganhar, tipo, R$200 pra fazer um site? Todo do zero. Eu acho até engraçado hoje em dia quando eu olho pra trás. Mas R$200 é aprendizado. Porque assim, fazer um site não é só isso. Fazer um site não... se for pegar pra fazer site e for só pra colocar uma imagem específica, a reprodução de uma imagem específica no ar, só isso já é muito tempo, já é muito conhecimento que precisa vincular, linkar. O que tu gastou pra trás pra cobrar o valor que tu cobra hoje, né? É isso mesmo. Então, a produção do site é difícil e principalmente pelo fato do que tu precisa colocar dentro de um site. O site não é fazer site por fazer. Fez um site, fiz. Ninguém vai chegar no teu site do nada. Tu precisa trabalhar para que as pessoas vão pro teu site. Então, tem todo um SEO, que é a ideia de busca no Google ficar melhor posicionado. Tem toda uma ideia de usar redes sociais para redirecionar as pessoas para o meu site. E o próprio marketing de conteúdo, que é para que as pessoas, quando pesquisem por algum conteúdo, encontrem o meu site, não só se pesquisar o nome da minha empresa. Então, tem todas assim, essas ideias que estão por trás de uma construção bem feita de um site. É claro que tem como fazer site de uma forma bem simples, com outras ferramentas de criadores de site e tal. Tem bastante agora. Tem bastante, ajuda e facilita, principalmente para quem está precisando no começo, super indico utilizar, mas chega um momento que tu precisa de algo a mais. E esse algo a mais, as ferramentas, elas podem ser que ainda não seja o suficiente para você. Uma coisa bacana que tu falou do site aí, que tem muita gente que fala assim, cara, eu quero um site. Eu quero um site bonito. Só quero isso. Moderno. Quero um site moderno. Um negócio mesmo assim. É o melhor briefing que tem. O melhor briefing que as que tem pessoas foi olham, as pessoas olhem pra ele e dizem, rapaz, que site bonito. Cara, na tua visão, Rodrigo, sendo bem sincero, você como um cara que entende de marketing, entende de programação, De pessoas. também, né? Um cara completo. É um homem Tá completo. solteiro hoje porque quer. Depois desse vídeo não vai ficar mais, não. Cara, dá a tua visão com relação às pessoas que pensam que site bonito é atrativo. O que uma página, por exemplo, com mosaico, hoje é o que vai vender na página dela. Vou dar um exemplo lá da empresa para fazer um pouco mais de sentido. Quando tu vai construir um site, ele não pode ser por fazer. Ele tem que fazer sentido com alguma coisa que tu queira alcançar. Então, exemplo, o nosso site, ele, de certa forma, se tu for olhar, ele já foi mais bonito antigamente. E hoje em dia ele é mais feinho. Mas por quê? Porque a gente não está preocupado na beleza, mas no que ele pode representar. Então, o nosso site ele é muito casado com o script de vendas. O que o script de vendas está precisando, o site vai reforçar. Então, é a ideia de eu entrar em contato com a pessoa e quando ele for entrar no site para pesquisar sobre a minha empresa, ele vai ver reforço dali. Eu falei que eu sou grande, lá vai ter clientes grandes que eu atendo. Eu falei que o pessoal gosta de mim, lá vai ter o depoimento do pessoal falando que gosta de mim. Então, ele serve para isso. Ou então o site ele pode servir para eu alcançar as pessoas, ele tem que se vender sozinho. Então, a questão de montar um site não é beleza.
não é o principal, né? A beleza, com certeza. Tem que ser atrativo ou organizado visualmente. Tem que fazer sentido as cores para eu não rejeitar de cara. É que nem o pessoal colocar um atendente bonito. Aí a pessoa vai se sentir mais à vontade. Então, a ideia da beleza, de fato, sim, é importante. Mas ela não é o fator principal. O fator principal é a estratégia que tu quer colocar para dentro do site. Então, o mosaico sempre vai dar certo? Não. Depende do que tu tá fazendo por detrás para poder dar certo. Uma landing page, que o pessoal fala muito, que é aquele site de capturar leads, landing page. Então, é capturar leads, ou seja, é capturar possíveis clientes. Tem que fazer sentido se você estiver fazendo uma campanha para levar esse pessoal a querer mais informação. E tu ter alguma entrega para eles. Não vou colocar uma landing page que não dá nada pro pessoal. Só bater e-mail aí para botar. Não vai botar, tem que ter um retorno para eles. Então, tem muito dessas questões que tu precisa levantar antes de criar um site. Bacana. Essa questão de você pensar no site utilizando gatilhos, né? Que hoje em dia se usa bastante. Não vou nem falar o nome do santo, porque senão vai chover de anúncio. Mas, enfim, eu vejo que é algo muito importante. Você tem um site bonito, mas não necessariamente ele é um sinônimo de conversão. Sim. Né? Você tem um site bem estruturado, né? Pensar no design, pensar na estratégia por trás dele, que eu vejo que tudo tem que ter, em resumo, funcionalidade. Bacana. E aí, Rodrigo, tu pode compartilhar um pouco da tua... Vê se tu consegue compartilhar um pouco da tua experiência com pivotagem, que eu vi que tu comentou muito pra gente, né? Para profissionais liberais, por exemplo, que a gente está citando muito só empresa, né? Sim. Só que tem pessoas, tipo advogados, médicos, que agora estão se projetando nas redes sociais e que eu acredito que gostariam também de ouvir exemplos mais trazidos para a realidade deles, né? E tu acha que tu consegue comparar? Acho que tem uma coisa legal, sim. Eu tava até pensando um pouco sobre isso, mas tem muita gente que fala... Eu era um dos que falava, né? O mercado de advogado tá saturado. Ou então tem também muita gente que fala, o Brasil é difícil de empreender, Brasil é cheio de problema, tá cheio de tal. Antigamente tinha muita ideia do Vale do Silício, lá que a parada tá, se for pra lá eu vou ficar rico, milionário. Não. Mentira. Cara, onde tem problema, onde tem um olhar levado só pra alguma coisa, é onde tem mais oportunidade. Então, exemplo, o mercado de advogado está saturado, é porque as pessoas acham que a advocacia tá todo mundo no mesmo lugar só. Mas, na verdade, os problemas que a gente tem precisam de muito advogado mesmo. E tem onde ele atuar. E aí é o que a gente começa a entrar no que seria a parte de pivotar. E aí, pivotar, para quem não conhece o termo, que é um dos termos startupeiro aí, ele veio do basquete, mas é basicamente quando tu... Muda o sentido, né? Muda o sentido. Então, tu tá fazendo uma jogada aqui e tu precisa mudar o sentido. E aí, tu precisa ir para outro rumo para poder fazer sentido para alcançar o teu objetivo. Então, eu passei já por isso, por pivotar. E nós pivotamos, na verdade, foi 2 vezes. E o engraçado, por que a gente pivotou? Porque a gente quebrou. E é ruim, assim, porque a gente só percebe quando tá se lascando. Depois que passa pelo vale, né? Tu tá aqui no vale, a sombra da morte, o que eu faço? Opa, arranjei um jeito, aí tu pivota. Quando falou assim, passou pelo vale, o professor assim, eita, foi o Vale do Silício, mas não foi, né? Não foi o Vale do Silício, não. Foi pra baixo. Foi o vale da sombra da morte mesmo. Mas quando a gente teve esse problema, né, a gente começou a olhar com outros olhos. Até porque quando tá tudo bem, tu não fica querendo procurar, assim, como mudar. Então tá tudo bem, tu acha que tá indo tudo certo. Mas, de novo, tem que estar olhando pro cliente. Conforme tu vai olhando pro cliente, a gente conseguiu prever muita coisa. Por quê? De novo, olhar pro cliente. Então, muita coisa a gente conseguiu prever e colocar dentro do nosso sistema antes de precisar. O que seria, de certa forma, uma pivotagem. Mas foi mais trazido mais para a questão de funcionalidade. E aí a pivotagem mudou o exemplo. Nós éramos somente serviço. A gente só fazia o serviço da cobrança. E aí, de tudo que a gente conseguiu fazer, de tudo que a gente conseguiu aprender, e principalmente, olhando para o cliente, a gente viu que ele não precisava totalmente da cobrança, não eram todos. Mas muitos sim precisavam de uma ferramenta que auxiliasse eles a cobrar, que seria a plataforma. E a nossa plataforma ela foi toda baseada em nosso uso. A gente usou muito cobrando para poder aprender. E a gente pegou todo esse nosso aprendizado, vendo como é que funcionam as empresas, principalmente essas empresas grandes, que são indústrias distribuidoras, e criamos uma plataforma.
Então, a nossa maior pivotagem foi parar de ser serviço para se tornar uma empresa SaaS, que tem um produto que é entregue como serviço. Então, a gente tem um programa, um software que as pessoas vão pagar para poder utilizar ele com o seu próprio time. Então, essa foi a nossa maior pivotagem. A gente não queria fazer isso, na verdade. Tinha cliente que falava assim, nossa, a ferramenta de vocês é tão boa, eu posso usar aqui assim também. A gente, não, só o serviço. E depois a gente ficava, rapaz, fica só recusando. Já recusamos 3 vezes, seguidas assim com os clientes. Aí no dia que a gente começou a se quebrar, bicho, aquele negócio lá que o povo tava pedindo. Aí que a gente começou a abrir o olho e fizemos essa pivotagem. E essa foi a nossa última e maior pivotagem que a gente fez, de focar principalmente no recurso SaaS. E esse SaaS, ele até nos permitiu crescer mais, atender mais clientes, sem precisar mexer muito com a estrutura, que é o que nós chamamos de uma empresa escalável. Então, antigamente entrava entrava 2 novos clientes, então o meu custo ele aumentava. Não aumentava o mesmo tanto, mas ele também aumentava muito. Com pessoas, equipe que eu tinha que trazer, porque eu fazia o serviço, e o serviço é pessoa mesmo. A gente melhorou muito com tecnologia, mas ainda a gente precisa de pessoas. E aí, quando a gente se tornou SaaS, a tecnologia é um dos principais recursos que as pessoas usam para poder escalar. Então, a nossa tecnologia, a gente entrega para um, entrega para vários. E o nosso custo que muda, sei lá, servidor e atendimento. Então, agora o ganho vai para cá e o nosso custo não cresce do mesmo tanto. Então, isso é uma empresa escalável, a gente conseguiu encontrar esse encaixe. Esse encaixe legal do nosso produto na dor que o pessoal tinha e agora está focando em conseguir crescer dessa forma. Inclusive, eu consigo até afirmar que pivotar, muitas vezes, não é inovar. Pode ser até olhar para trás, cara. Como foi no exemplo de vocês, né? A oportunidade aparecia. Vocês falavam, não. É isso mesmo. E aí depois vocês, vamos olhar para trás, vamos... Por exemplo, no mercado médico, eu não conheço muito, mas eu observo que teve um momento que os promotores de venda eram os próprios representantes de medicamento, fazer aquelas parcerias, os laboratórios. Depois, a galera começou a migrar para a rede social. E aí, a rede social tá cheia. Começou com as postagens, depois com dancinha, com Reels. E aí, agora estão voltando para outdoor. E tá lotando a agenda. Outdoor, quem que apostaria nisso hoje, cara? Verdade. Entendeu? E tá lotando a agenda, porque olhou para trás. Então, assim, que lição a gente tira disso? É que o mercado, ele é como se fosse uma roda. Uma roda gigante, né? Um círculo. E que tá todo tempo ali, ó, girando. E aí, é movido por tendências. Tem a hora que a tendência está lá em cima e tem a hora que ela tá lá embaixo. O importante é você trabalhar para sempre estar dentro dela. Porque aí, você acompanha a tendência. É uma coisa muito doida. Porque, às vezes, o que tá ultrapassado hoje... Amanhã volta a ser tendência. Amanhã tá lá no hype de novo, tá lá em cima. E você tem que estar ligado pra isso. Uma das coisas que eu até faço uma aposta, eu acho que sem medo de errar. É que daqui a um tempo, o fato de tu fazer as reuniões presencial de ir na pessoa vai ser o grande diferencial. Quando tiver todo mundo afastado. Todo mundo tá muito só reunião online. Ah, não, eu vou lá no meu cliente pra falar com ele. Caramba, tu vai no teu cliente. Isso vira pode voltar a ser um diferencial. Por quê? Porque todo mundo tá hoje muito acostumado. Hoje tá embaixo, mas quando a roda girar, volta a ser tendência. Até porque pessoas, tudo no final das contas são pessoas, qualquer coisa. Tecnologia não é fim, e se a tecnologia for o fim da sua empresa, você tá errado. Ela não é o fim, ela é um meio para se conseguir alguma coisa. O fim tá nas pessoas, porque eu tô entregando alguma coisa para pessoas. Então, tem que ficar olhando para as pessoas e entender qual é a necessidade delas. A necessidade hoje, digamos que seja tempo, eles querem aproveitar o tempo, é uma reunião de 30 minutos, mais outra de 30 minutos, mais outra de 30 minutos, cada um com um povo de longe. Consigo aqui, otimizei meu tempo. Daqui a um tempo o pessoal não vai precisar disso, o pessoal vai estar com outras necessidades. E pode ser de fato que volte a ideia do presencial ser um grande diferencial e tudo mais. Top. E Rodrigo, eu te pedi, eu acho que tu trouxe alguma coisa para nós. Nós estamos pedindo para cada convidado que vem aqui trazer um presente útil ou inútil, eu não sei porque eles estão sorrindo. Mas eu quero, Rodrigo, que tu mostre pro Brasil inteiro agora o que tu trouxe para ajudar a compor o cenário aqui do nosso talk. Bom... Pensa bem no que tu vai pegar. Então, assim... Tem muita gente que...
Tem muita gente que com essa ideia de querer todo mundo falar do digital, porque é legal e tudo mais, acabam falando muita merda, né? Não, Tá bom, muita bobagem, muita merda. E aí, pra limpar toda essa merda, eu trouxe aqui A escova de dente. uma escova sanitária. Essa daqui limpa até aquelas partes mais difíceis, viu? Então vamos deixar assim mesmo o teste. Não, pois é, galera, mas eu acho que já tem bastante tempo. Tem quanto tempo já? Cara, tem mais de 1 hora. Caralho. Show, cara. Bicho, Não. Tô feliz. Se eu pudesse, Não. eu ficava mais 1 hora. Mas o pessoal não fica, né? eu acho que pra gente finalizar aqui, Quer falar? Eu tô só com uma dúvida aqui, que faz hora que eu quero perguntar pro Rodrigo. Opa, Mandi. E Fala, Mandi. eu queria saber só uma coisa, Rodrigo. É que a pandemia veio, infelizmente, ela mudou muita coisa. E tem muita gente que tá tentando tirar o melhor disso. Não dizendo que a pandemia foi algo bom, mas tá tentando tirar o melhor disso. E eu queria saber de vocês três, coisas que vocês fizeram durante esse tempo, que foi uma mudança. Não precisa ser algo profissional, mas algo que faz tempo que vocês queriam fazer. Só que Pessoal? durante a pandemia, Pode ser pessoal também? pessoal, deram um start, como se alimentar melhor, fazer exercício, algo assim. Entendi. deixa eu ver. Pode só falar que tu começou a estudar algo que faz tempo que tu... Tá, vamos lá. Bom, a pandemia veio pra me incentivar a estudar, né? A estudar, a procurar referências melhores, né? Que antigamente eu bebia só uma fonte, né? De alguns, digamos que de alguns conteúdos. Então, pra mim, foi a parte mesmo de estudo, parar pra estudar. Eu também, de certa forma, a parte de estudo, na verdade, eu até diminuí um pouco, porque o fato de eu ter que transitar muito me fazia estudar mais. Então, eu diminui um pouco nos estudos e comecei a focar um pouco mais em coisas que eu conseguia fazer de casa que eu achei que eu não conseguiria. Então, de fato, a alimentação, eu comecei a aprender a me alimentar melhor, eu mesmo tendo que fazer minha própria alimentação, e até exercício em casa, que eu achava que não vai dar certo, não. De fato, faz exercícios em casa e eu consigo dormir bem, dormir nos períodos corretos, coisa que antigamente eu não fazia também, dormir certo. Então, tô dormindo bem melhor agora. Acho que eu parei de envelhecer um pouco, eu tava achando que eu tava ficando mais velho, eu vi as ruguinhas saindo. E também tem tempo com Deus também, tempo com Deus, assim, de parar pra... Deus, o que eu sou mesmo aí, o que o senhor quer, como é, bora bater um lero aqui. Foi bem importante, assim, foi onde recebi várias lapadas, mas boas lapadas que fizeram melhorar como pessoa. E melhorando como pessoa, acabei melhorando tudo, em profissional, em família e tudo mais. Então, essa aí foi um dos principais pontos, assim, que eu gostei do que me trouxe o fato de ter que ficar de quarentena aí. Eu melhorei também meus hábitos no meu pilar saúde, né? Por que não falar? Eu fui pra academia há algum tempo. Não, pô, tá doido. Eu perdi 5 quilos, cara. De dezembro pra cá, então pra mim é uma... E eu achei. Pra mim... Eu leio isso também. Não, moço, pula, fala de ti, pô, eu já falei. Não, mas isso aqui é um apoio aqui pra minha amiga Mila. Né? Vai dar certo. Mas, pois é. E também eu aprendi a ser mais organizado. Isso é uma coisa que eu não tenho vaidade ainda é para organizar minha mesa. Mas o meu vocês podem ver ali, mas o meu ali não mudou ainda. Mas o mais importante que é o meu trabalho tem sido mais organizado. Isso é um fato. Eu aprendi algo que quando a gente esteve trabalhando junto no último projeto, eu não fazia muito, que era ser metódico. Uhum. Eu odiava rotinas e eu precisei amá-las para poder multiplicar algumas coisas. Para que alguns projetos pudessem sair do papel e não dependesse de mim. Para que hoje eu não seja um cara 100% operacional. Entendi. Para que eu pudesse ser gestor e não funcionário da minha empresa, eu precisei me apegar a isso. Então foi uma grande lição que... Sim. A parte de ser metódico às vezes parece assim super errado, mas tudo é pesando bem o que precisa, de fugir de rotina, de ter rotina, tudo na medida certa é muito bom e muito importante. De fato, as rotinas, tem gente que tem rotina até de qual roupa usar para não ter que ficar pensando. Eu já acho muita coisa. Eu acho muito exagero também. Mas se funciona para eles, eu não vou dizer que tá errado. Então, se funciona para ele, beleza. Para mim não funciona assim demais.
Mas sim, é bem importante a rotina e até às vezes fugir da rotina. Acho que eu tinha feito até essa frase aqui, que é crie rotinas, mas não caia na rotina. Isso mesmo. Essa é uma frase que O homem é um eu poeta. gostei. E é com essa máxima de Rodrigo Ramalho que a gente vai encerrar o quadro, né? Epa, peraí. Não? Não, calma. Opa. A gente tá esquecendo do apelido. De quem? Ah, rapaz. Não, pô, não pode acabar o quadro assim. A gente criou uma expectativa no começo. cara. Na hora de falar, a gente corta. Aí o Rodrigo vai falar, a gente vai borrar a boca dele. É. E fica... Mas aí, não, agora vamos fazer aqui uma votação. Uma enquete aqui rápida aqui. O Rodrigo fala ou a gente fala? Eu vou deixar aqui... Não. Como é que é? Eu acho que a gente pode deixar o público adivinhar, né? A gente coloca lá nos stories Deixa nos 4 comentários. opções. Coloca lá nos stories 4 opções. Então vamos fazer o seguinte, para ajudar o Deixa público... o pessoal marcar. Só para ajudar o público a identificarem um apelido. Eu vou pedir pro Rodrigo olhar para aquela câmera ali. Só uma né? dica. Pode ser bem abstrata. Porque o Brasil inteiro já sabe. O Rodrigo olha para aquela câmera ali só para ele dar um close, Claro. né? E as pessoas assimilarem qual que é o apelido dele. Valendo um almoço com o Rodrigo Gourmet. Não. Lá no beco. Viu Lá aí? no beco. Rodrigo Gourmet. Rodrigo Gourmet, cara. É. O Rodrigo com airfryer ele Eu faz. criei uma faz hashtag. arroz, faz... Na Airfry não. Mas eu criei uma hashtag que é Rodrigo Gourmet, que é a minha tentativa de fazer comida saudável em casa e tal. Não uso óleo, não uso muita coisa e tento fazer comidas boas aí. Aí, cara, ecologicamente correto aí. Não, ó. e o homem Usa só o iFood. De vez em quando eu tenho que recorrer? Tenho, mas... o homem organizado, viu? Tudo cortadinho lá, batatinha e tal. Pega assim o orégano, tudo. Bota fé. E aí? Dá uma dica aí pra galera. Uma dica, qual é? É a 1 ou a 2, Mandi? Certo. E eu? Fala aí. Uma dica, um personagem. Não, vou falar só uma dica, só Fala, ó, só uma dica. Ó, 3 só palavras. Não, 3 letras, só 3 não letras, fala vai. que é. 3 Só letras. uma fala. E eu? É um personagem muito famoso É. aí, dos desenhos aí. Não, mas nossa, já tá bom. Já Já, chega, já tá já bom. chega. já. Já chega. Quem acertar vai ganhar o quê? Vai ganhar o quê? Vamos dar um prêmio, vamos? Vamos lá. Opa, vocês dão prêmio, vocês Pronto, a querem gente dar. manda isso aqui pra casa da pessoa. Não, é daqui. Vai ter que ficar agora. O Rodrigo vai deixar de limpar a casa dele. Mas tá Vai ter todo que mundo ficar falando o aqui. que quer aqui nos comentários. Todo mundo gostou. Então, se você quer Essas limpar, estatísticas estão muito verdadeiras, né? a gente Olha. descobre aí e te fala depois o que vai ser o prêmio de quem. É isso aí. Beleza? Fechou. Gente, estamos encerrando aqui mais um episódio. Não sabemos o nome do quadro ainda. Dá uma sugestão aí, Rodrigo. Se tu fosse o dono desse quadro, se fosse batizar ele hoje, Agora, assim, na ao nada. vivo, E não pode ser aquele do começo. Pelo amor de Deus. Uma sugestão. Tu vai ter que cortar a pra saber que eu tenho. Qualquer um, vai. Pode falar já. Sketch em quadro. Ainda bem que não é ele que eu escolhi. E é com essa maravilhosa contribuição do nosso amigo Mandi que a gente encerra aqui. Tchau, gente. Valeu, muito Valeu, obrigado. pessoal. Até mais. Sobe a letrinha, né? Tchau, tchau. A gente que arruma os papel. Aí, bate aqui.